Olá, galera! Hoje, aqui na aula de Geografia, nós vamos comentar um pouco sobre um assunto do sétimo ano, certo? O assunto esse que está na BNCC, lá no código EF07GE04, tá? Então, esse código, ele diz o quê? Ele fala sobre o tema da distribuição territorial da população brasileira e também da sua diversidade étnico-cultural. Então, a população do país chegou, ano passado, segundo o IBGE, a 2,3, aliás, a 203,1 milhões de habitantes. Então, teve um aumento aí de 6,5% referente ao último censo, que foi o de 2010. Isso representa um crescimento de pouco mais de 12 milhões de pessoas nesse período. As regiões mais populosas do Brasil continua sendo o Sudeste, em primeiro lugar, e depois o Nordeste. O Centro-Oeste é a região com o menor contingente populacional do país. O estado de São Paulo concentra quase 22% de toda a população brasileira. Isso quer dizer mais de 40 milhões de pessoas vivem em São Paulo. A população urbana do Brasil é maior do que a população rural, caracterizando assim um país urbanizado, ou seja, onde a grande maioria da população brasileira vive em cidades ou municípios. A taxa de urbanização do Brasil é de quase 85%. O Brasil é hoje o sétimo país mais populoso do mundo. Então, a grande maioria da população brasileira vive em cidades, capitais ou municípios. Com um amplo território que se estende em 8.510.308 quilômetros quadrados, segundo o IBGE, já esse ano, em 2023, a distribuição dessa população ocorre de maneira não uniforme pelas regiões, unidades federativas e municípios brasileiros. Isso se deve principalmente ao processo histórico de ocupação do país, que teve início a partir do litoral e de desenvolvimento econômico, que criou núcleos populacionais inicialmente na região Nordeste e posteriormente na região Sudeste. O que significa isso? Que a grande maioria da população brasileira está centralizada na região Sudeste e também Nordeste. Por quê? Porque no início da ocupação do Brasil, aquela época que os europeus, os portugueses, os espanhóis vieram para cá, e também o desenvolvimento populacional por causa dessa movimentação ocorreu no litoral brasileiro. Então, por isso que o litoral brasileiro é a parte mais desenvolvida, são as regiões mais desenvolvidas do Brasil. É como se o Brasil já começasse realmente a sua história ali. Então, ali que foi a descoberta, ali que foi ocupando as grandes indústrias, foi ali que a população começou a migrar para começar o desenvolvimento. É ali também que estão as principais cidades do país, certo? Por isso que a população não é uniforme, porque ela se concentra basicamente na região sudeste e também nordeste do Brasil. Pela densidade demográfica do Brasil, podemos afirmar que se trata de um país populoso, porém pouco povoado, com uma distribuição que é da ordem de 23,6 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? Isso quer dizer que o Brasil ele tem uma grande população, mas a sua população ela não é uniforme, ela não está espalhada pelo Brasil em uma proporção igual. Um exemplo, a grande maioria da população, ela se concentra onde? Na região sudeste, que segundo aqui o nosso texto, ela ocupa 41,78% da população do Brasil vive na região sudeste, certo? Então, é uma área que abriga mais de 84 milhões de habitantes, enquanto a região norte e a região centro-oeste, eles ocupam um pouco mais de 8%.
um pouco mais de 17 milhões. Então, é uma diferença muito grande. A grande maioria se concentra no Sudeste e também no Nordeste. E saindo dessas regiões, o Brasil ele é pouco povoado. A região Norte ela é bastante ampla e ela não é densamente tão povoada quanto a região Sudeste, por isso que o Brasil é considerado pouco povoado, porque é um país com dimensões continentais e com a população concentrada em certas regiões. Então, a região Sudeste do país é a maior parcela da população brasileira. Essa área abriga 84 milhões 847 mil com 187 habitantes. Né? O Nordeste é a segunda região mais populosa, onde 26,91% dos habitantes do país ocupa a região, corresponde a mais de 54 milhões de pessoas. Na sequência está a região Sul, com pouco mais de 29 milhões, ou seja, 14,74%. As áreas menos populosas do Brasil são a região Norte e Centro-Oeste. A região Norte, que possui pouco mais de 17 milhões e 300 mil habitantes, e corresponde a 8,54%, somente 8,54%, enquanto a região Sudeste, mais de 47%. E aqui só 8,54% dos habitantes do território nacional. Além de ser a segunda região menos populosa, certo? O Norte corresponde ainda à região menos densamente povoada do Brasil, densidade demográfica de 4,51 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, por fim, temos aí o Centro-Oeste, região menos populosa, né, do país. O Norte é o menos povoado em relação à densidade demográfica, e o que é menos povoado? Que a região é muito grande com pouca população. E já a região Nordeste é a menos populosa, né? A populosa em relação a números totais, certo? E, então, ela tem aí pouco mais de 16 milhões de habitantes. Isso corresponde a 8,02% de todos os habitantes do Brasil. Curiosidade: o crescimento da população do Brasil atingiu um ponto máximo entre as décadas de 50 e de 60, quando os números absolutos saltaram de 51,9 milhões para 70,1 milhões, um aumento de quase 20 milhões de pessoas, caracterizando um momento de explosão demográfica. No intervalo de tempo considerado, a taxa de crescimento da população foi de 3,17%. Então, nessa época, foi a época que o Brasil começou a mecanizar o processo de trabalho, a população ela saiu em massa do campo para a cidade para procurar condições melhores de vida, que deu início aí ao êxodo rural, que é aquela migração em massa do campo para a cidade. Então, foi nesse período entre a década de 50, 60 e 70 que a população do Brasil começou a crescer com os imigrantes chegando de outros países, principalmente aí africanos e europeus, e a população também do campo, que já morava no campo, passou também a habitar a cidade, urbanizando assim, dando início ao processo de urbanização. A população urbana brasileira corresponde ao conjunto de pessoas que vivem nas cidades. Considera-se o Brasil um país urbanizado, uma vez que uma parcela maior do que a metade dos seus habitantes vive na zona urbana. Isso corresponde a mais de 84%, certo? Segundo o IBGE. A população rural que vive nas áreas não urbanizadas é equivalente a pouco mais de 15% de habitantes. Mas é importante lembrarmos que esse quadro nem sempre foi assim. Até a década de 70, o Brasil era um país que apresentava a maioria de sua população vivendo na zona rural, certo? Então, naquela época, chegou a 54,92%, né? Nos anos 60. Então, era a maioria. Então, o processo do êxodo rural, a migração em massa do campo para a cidade, começou o processo de urbanização do Brasil. A maior parte da população do Brasil se autodeclara parda, conforme indicam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, o PNAD 2019. Esse grupo é constituído por 46,8% das pessoas, os brancos correspondem a 42,7% e os pretos 9,4%. Depois temos aí amarelos, indígenas, um conjunto de 1,1%.
Temos agora aqui um tema importante sobre a diversidade cultural no Brasil, certo? Então, esse tema aqui, ele vai ficar já para um próximo vídeo,